de cosplay que só fazia cosplay com armadura ou cosplay de tokusatsu, tá? E foi onde começou a dar uma evoluída nessa questão de cosplay lá em São Paulo. O pessoal começou de lá também a querer fazer armadura, e isso daí o pessoal que é mais antigo pode confirmar, vocês podem confirmar pela internet e tal. Só que o meu sonho sempre foi fazer um tokusatsu, tá? Até eu parei um pouquinho com essa questão de cosplay para começar a desenvolver os meus personagens. E essa Patrulha Cósmica, a Patrulha Cósmica Cyberbio, na verdade ela começou com um fanzine que eu fiz, né, em 2001. Eu fiz uma versão interativa, uma animação em flash, era uma mistura de quadrinho com desenho animado. Tá naquela pasta preta. Inclusive é o logo, é o bonequinho que aparece no meio do triângulo da Hero Factory ali. E essa história é o ponto inicial, é o ponto de partida para a criação da Patrulha Cósmica Cyberbio. Só que em 2002, quando eu conheci esse cara aqui, que é o Fernando, tá? Eu estava chamando pessoas para fazer parte dessa empreitada de filmar essa série independente, e a gente não tinha nada, não tinha câmera, eu só tinha começado a fazer a armadura do Guncyber, que na verdade ia ser a armadura do Tokusan, que é o personagem principal da Patrulha Cósmica, no Space Corp Tokusan. Mas só que eu modifiquei o projeto todo. Eu tive a ideia de unir dois estilos de tokusatsu diferentes num só. Eu vou explicar. Dentro do tokusatsu existem várias vertentes. Existe o Super Sentai, que é o que vocês aqui conhecem mais como Power Ranger, que são 5 heróis coloridos, tá? É um capacetinho, uma roupa colante, um de cada cor, e é uma equipe. Existe os Kyodai Heroes, que são os heróis gigantes, tá? E dentro dessa família aí você tem o Ultraman, Spectraman, que são séries que a maioria de vocês aqui não conhecem porque são novos demais, tá? E tem os Metal Heroes, que é a classificação de heróis que seria do Jaspion, do Spielman, e que na série do Cyberbio é o Guncyber, e ele representa um Metal Hero. E tem o Karatia, né, que é o Guerreiro Barata, que é o Fernando, que é o ator aí, é o Hector Switch também. Vou já explicar o que é isso. Tá, que ele representou e foi o Karatia durante os 2 primeiros episódios, e aí vai estar retornando aí, que a gente está fazendo uma retomada desse projeto, tá? O Hector Switch é o cara que veste a armadura para representar o herói nas séries japonesas. Aqui, como a gente não tem, não é, uma pessoa para ser o dublê e tal, acaba que é a gente mesmo que faz a versão civil do herói e faz a versão com armadura, tá? E dentro do Tokusatsu, você pode classificar o Tokusatsu dentro da ficção científica como uma ópera espacial. O que é uma ópera espacial? É um tipo de ficção científica que você combina elementos medievais, elementos futuristas, duelos de cowboy, duelos de espada, dentro de um contexto futurista, tá? E dentro desse gênero, as armas, as naves, as armaduras, equipamentos têm tanto valor quanto as pessoas na história. Seriam como personagens da história. Por isso, quando o cara está transformado, aquilo é um personagem, tá? Na verdade, a transformação dentro do Tokusatsu tem mais importância do que o alter ego do personagem, no caso, tá? Eu vou pedir para colocar o Cyberbio 2, que foi gravado em 2006. Já era uma nova equipe, né? A equipe do Cyberbio 1, a maioria foi fazer faculdade fora e tal. Aí se manteve eu e o Fernando, tá? E o meu irmão, que é o William, que está lá em cima operando, né? Ele sempre comigo nessa empreitada aí do Cyberbio. Vamos mostrar um pouco do Cyberbio 2, já com uma nova câmera, com tecnologia um pouco melhor, tá? Pode apagar a luz e soltar. A luz aí, por favor. Ainda adianta um pouquinho, né? Volta um pouquinho, por favor. Acho que tá fora do tempo.
E? Feio, por que se atrasou? Por acaso estava sendo perseguido pelo inimigo? Não, cara. É que eu tava pegando mulher dos outros. Hã? Seus idiotas! Evoluam armaduras, o poder dos discos Mecanimal. Patrulha Cósmica Cyberbeam. Com os olhos vigilantes estarei a com os campos gigantes lutarei sem pensar. E a minha arte surgirá um dia ao mar. Mas está ele aqui para se desejar. Haverá só a paz do universo. A justiça pelos tempos. Se a força que nos une é feita de aço e vida, essa arrepio que vibra, esta força se levantar. Posso ver, não obstante o lugar, o destino, vem comigo então, próximo perto. Beleza. A missão de vocês é recuperar os Pode poderosos parar por aí pra gente falar mais um Mecanimal. pouco. Volta a luz aí. A gente viu cenários ali em Volta Redonda que nem existem mais, né? De 2006 para cá, aquele lugar onde o Fernando subiu, agora é a Praça Japão, tá? Palco de coisas que não podem nem ser mencionadas aqui agora, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui, vem cá, Matsumoto, vem chegar aí, galera, falar aqui pro Fernando aqui, né? Sobre um pouco sobre como é que foi participar do Cyberbio 1 e 2, sobre o que é o Karate. Fala um pouquinho pra galera aqui. Bom, galera, primeiramente aí, boa tarde a todo mundo aí. Vocês viram ali, eu tô um pouquinho diferente, tô com mais cabelo, né? Mas é o seguinte, pra mim, participar do Tokusatsu, principalmente do Cyberbio, assim, fazer Cyberbio, é uma coisa também meio que um sonho, porque assim, quando criança eu sempre ouvi muito Tokusatsu, vi Spectrum Man, então assim, era uma coisa sempre nossa, assim, pra mim é uma coisa assim, emocionante, eu, querendo ou não, vontade de criança, ser um herói, então estar participando foi um sonho realizado. E o Karate é um personagem assim, ele é interessante porque ele vem contar a história toda aqui, mais ou menos assim, ele vem de um planeta que é um planeta mais baseado na parte natural, assim, tudo, só não tinha tecnologia nenhuma. E aí ele decidiu se alistar na Patrulha Cósmica justamente para proteger toda a natureza do universo, no caso, né, o contexto básico é esse. E ele é um personagem assim, como é que eu vou dizer, né, meio malandrão, né, meio assim, com a parte um pouco mais cômica, porque o Tokusatsu tem a parte séria e a parte cômica, né. Então assim, o Guncyber ele tem uma parte mais dramática, mais séria, ao meu ver, pelo menos assim, e o Karate ele faz o contrabalanço ali, fazendo a parte cômica, entendeu? Valeu. Mais ou menos isso que ele falou tem a ver mesmo, porque quem assistiu o Rio Kendo aí, né? Andou passando um Tokusatsu atualmente original, depois de anos sem passar Tokusatsu na TV brasileira, passou o Rio Kendo. O Rio Kendo tem isso, tem um personagem mais velho, né, que é o Ryugan, e tem o Rio Kendo, que é o cara da espada, que é o moleque mais novo, e que ele é o principal, no caso, ele é mais atrapalhado, né, mais Sem jeito também. Isso. Então é mais ou menos essa ideia aí, né? A gente, depois do Cyberbio 2, a gente tentou manter o projeto numa regularidade de lançar
pelo menos 2 por ano e tal, mas não foi possível, porque todo mundo trabalha. Isso aqui é um projeto sem fins lucrativos, né? A gente faz porque gosta, né? E a coisa não saiu exatamente como a gente planejava, mas mesmo assim a gente não desistiu disso e a gente está continuando a fazer, né? E nesse meio tempo foram surgindo várias outras ideias, né? A gente foi reescrevendo todo o projeto. Foi onde que eu conheci esse cara aqui, o Matsumoto, né? Fala um pouquinho de você, dos seus projetos também, e como você entrou na Patrulha Cósmica, como você se alistou para a Patrulha Cósmica. Eu desde criança também assisti muito... Só vou interromper um pouquinho, tira a máscara para a galera te conhecer aí, né? Tá um ninja aqui falando com vocês, pô. Aí esse aí é o Matsumoto. O cabelo tá ruim? Meu cabelo tá ruim? Então, como eu sou de 86 também, minha infância tinha a Rede Manchete, passava bastante tokusatsu na televisão. Tinha lá os Changeman, Flashman, Maskman, tinha o Power Ranger, pelo amor de Deus. Power Ranger pelas fêmeas. Power Ranger não. Power Ranger foi quando já não assistia mais TV, estudava mesmo. Então, a minha infância foi sempre acompanhando, eu não podia sair de casa, minha mãe não deixava eu sair, eu ficava fim de noite, fim de tarde, acompanhava essas séries. Eu tinha aquela fascinação lá, os heróis se transformavam, tinha um robô gigante e tudo mais. Aí minha mãe chegou pra mim e falou, não sei por que você fica vendo essas bobeiras, isso não existe. Eu falei, pô, tipo, se existisse isso de verdade, não teria crime no mundo. Entendeu? Isso é um bando de ator que se fantasia do negócio e finge que isso existe. A pior coisa que minha mãe falou pra mim foi isso, que uma pessoa normal ia desistir e falar, isso é uma porcaria, desiste disso. Mas a minha mãe abriu os olhos. Tipo, digamos que o fato de hoje ser um ator de tokusatsu junto com o Irlande, é porque minha mãe disse isso pra mim. Eu falei, pô, se eu posso ser um ator disso, então eu posso ser um personagem disso. Aí fui passando, no caso eu me especializei bastante em mangá, criei um fanzine também, ele se chamava Axel Fighters, que era eu pegava a galera do colégio, baseado no RPG, a gente criou histórias que a gente salvava a cidade mesmo. Tá ali o Farlão, João Pedro, meio da plateia também, que são os primeiros integrantes. Hoje a série é um pouco reformulada para o estilo Tokusatsu, temos o Paulo Ricardo que está entrando também no seriado, está sendo rodado em Resende. Mas aí o que acontece? Aí o pessoal via falando assim, ah não, você tinha que filmar também, que quando eu conheci o Irlande foi numa revista. Saiu a Herói.com na época, a revista sobre seriado japonês que tinha na época. Tinha lá o cara de Volta Redonda que ganhou com cosplay de Jasper, tirou lágrima na galera. Eu falei, pô, o cara mora aqui perto, não sei o que é. Aí eu fiquei sabendo sobre os seriados nacionais, também feitos aqui no Brasil. Tinham vários seriados diferentes, aí eu fui saber do Cyberbill. Tem um Robinho ali que me mostrou o Cyberbill a primeira vez, né, Robinho? Eu falei, pô, é mesmo cara lá que fez Jasper, fez um seriado, pô, bacana. Mas eu pensava assim, pô, eu nunca vou trocar ideia com esses caras. Porque até então não saía muito de Resende e tudo mais. Aí os anos foram passando, aí eu fui fazendo mangá, comecei a dar aula de mangá para o pessoal. Aí entrou a época dos eventos de anime. Eu fui uma época que eu acabei vindo morar em Volta Redonda a trabalho, época do Anime Mania. Esqueci que ano que foi, cara. O pessoal mais velho dos eventos de anime aqui me conhecia como Ninja do Montinho. Eu fazia uma roupa de ninja aí, o pessoal adorava montar em cima de mim. Deus queira que, graças a Deus, isso acabou. Ó, ninguém planeja isso não, hein? Então, aí eu fui participando dos eventos, fui desenvolvendo cosplays. Aí eu fiz o primeiro cosplay de Tokusatsu, que era do Kamen Rider Kabuto, só que era bem papel machê, era... Nem esse, era um Cavaleiro Dragão que eu fiz, foi até um evento do Sesc. Que eu fiz com pó de sorvete, garrafa PET, tudo altamente reciclado. Então, aí nesse dia aí o Irlande, eu nem trocava muita ideia com o Irlande, eu só trocava mais ideia com o Feio, né, que morava aqui. Aí eles viram com aquela amargura lá, acharam maneiro. É verdade, foi, pô, esse cara aí tem os... E parecia de longe com o Cavaleiro do Zodíaco, só que era um personagem Final Fantasy, né? Aí depois eu fiz um outro cosplay mais Tokusatsu mesmo, que era o Kamen Rider Kabuto. Era meio precário ainda, de papelão e tudo mais. Foi aí que esse cara aqui me contratou para me oferecer o convite para alistamento. Ele falou que eu tinha um jeito para coisa de me vestir, caracterizar de um personagem Tokusatsu. Aí ele lançou o convite, eu tudo mais lá, a gente conversou, fez os projetos. Demorou um pouco até a gente acertar tudo. Demorou, ele lançou o convite e até começar a gravar, a gente levou um ano ainda. Foi. Planejamento, que é desenvolver um outro personagem da Patrulha Cósmica, que é o Gunfang, cujo qual eu estou vestindo agora. Entendeu? Aí depois de um ano mais ou menos a gente fiz outros concursos de cosplay também, ganhei alguns concursos, mas acabei deixando o cosplay de lado para me dedicar junto com ele à criação de Tokusatsu. Em Resende eu tenho a criação de uma série também, eu fiz uma fansérie de Kamen Rider, que eu fiz o Kamen Rider MX, né, Paulo? O Paulo Ricardo foi um vilão da vez lá na época. É pra variar. O Paulo Ricardo é bom pra ser vilão, né, Paulo? Pra ser bonito. Não, ele não consegue tirar o capuz de forma fácil. Mexi os braços. Senão ele estaria me batendo aqui agora.
Então, aí nesse intervalo de tempo, eu e o Ilane juntamos, fizemos um episódio piloto, que seria o terceiro episódio de Cyberbill. Não, mas antes a gente está pulando aqui um outro episódio da história da Hero Factory aqui, que foi o Justice-Kami, né? Ah, é verdade. Ele envolve mais um personagem que O está ali em primeiro cima dele. seriado que eu participei foi o Justice-Kami. Na verdade foi um one shotzinho, né? Foi um episódio só. Né? Que era Então tem que falar um pouco do nosso designer ali, né? O Fernando que criou. O Fernando que criou e escreveu. Fernando Totoro. Cadê o Fernando? Vocês, tá lá em cima, lá. Ele Tá lá em cima. Tá lá com meu irmão lá, eu também nessa vida de dar aula de mangá, acabei conhecendo o Fernando. Ele me revelou que não entendia muito Tokusatsu, né? E começou a se interessar por Tokusatsu depois que fez aula comigo. E ele desenvolveu o Justice-Kami e a gente gravou um curta, né? Com a participação do Matsumoto. Foi o meu primeiro personagem. O pessoal da banda The Hanks também, né? Que a Angélica foi a vilã e tal. A Angélica e o Rogério. O Rogério, da banda The Hanks. Então, aí foi uma experiência meio, pra mim, um pouco constrangedora no começo, né? Que eu tive que usar um colã, literalmente um colã, a roupa era mais pesada, eu não estava acostumado com o material. Essas armaduras são feitas com fibra de vidro, um material resistente, próprio para esse tipo de coisa. Onde meus cosplays eram de papelão, entendeu? Era a coisa mais precária, era mais leve. Aí, daí, antigamente, as minhas armaduras eram feitas com EVA, né? Também eu fazia um sistema meio parecido com o dele de reaproveitar alguns materiais e ir conjugando. Mas só que a experiência me levou a procurar a fibra de vidro por ser um material mais adequado para esse tipo de coisa, né? Mais resistente. Quando você vai fazer Tokusatsu, vai fazer uma série, você não pode pensar nisso como se fosse cosplay, porque você vai fazer movimentos, você vai lutar, você vai fazer um monte de coisa. Cada cambalhota, vai levar porrada, o negócio tem que resistir. Tem que resistir, né? E mesmo assim já ainda tem que fazer bastante reparo nisso aqui, que é fibra de vidro. Mas é um material mais adequado, e é um material que é usado nos estúdios profissionais também, tá? Depois do Justice-Kami, né? Depois de um tempo que foi filmar o terceiro Cyberbill, aí nesse intervalo de tempo até as filmagens atuais, eu criei uma websérie também que tem uma participação do Paulo Ricardo, que é o Mundo de Matsumoto, que é meio que... e tem o Kung Boy Fu também, que aí é o Paulo Ricardo que é o herói, solta Hadouken e tudo mais. Então, no caso do Mundo de Matsumoto foi a ideia de ser um vlog, mas acabou servindo de teste pra mim mesmo me desenvolver na frente perante uma câmera, né? Porque até então o Justice-Kami era bem tímido na frente da câmera. A gente vai só resumir um pouco, em vista do tempo, que a gente pra gente não extrapolar muito. A gente vai mostrar aqui, esse daí eu acho que a gente pode passar na íntegra, tá? Porque ele é mais curto, que é o episódio 0 da continuação do Cyberbill, que é Patrulha Cósmica BioGear, tá? A gente vai passar ele agora, esse daí pode ser na íntegra, e depois nós vamos soltar um vídeo da prévia do que vai ser lançado na internet no ano que vem, tá? Aí eu vou dar mais uma palavrinha para vocês aqui para encerrar essa parte nossa da palestra, tá? Pode soltar aí. Luz.
Jurado do concurso, aumenta um pouquinho, Fernando.